Desesperada para escapar de um casamento arranjado, Samantha Miller casa-se com um humilde peão, James Cooper. Mas quando descobre que ele é, na verdade, o herdeiro de uma vasta fortuna, seu casamento por conveniência se transforma em algo muito mais complicado. Antes de começarmos, comentem de onde estão assistindo. O sol da manhã entrava pelas rendas das cortinas do quarto de Samantha Miller, projetando delicados padrões em seu rosto banhado em lágrimas. Aos 26 anos, ela deveria estar repleta de esperanças para o futuro. Em vez disso, sentava-se em sua penteadeira, olhando para o próprio reflexo com o medo pesando sobre seu coração. Samantha! A voz de seu pai ecoou lá de baixo. Desça agora, temos assuntos para discutir. Ela se encolheu ao som. Harold Miller poderia ser o fazendeiro mais respeitado de Willow Creek, mas a portas fechadas, ele governava sua casa com punho de ferro, especialmente desde a morte de sua mãe 5 anos atrás. Respirando fundo, Samantha alisou seu simples vestido azul e desceu até o escritório de seu pai. A enorme escrivaninha de carvalho, onde ele estava sentado, parecia torná-lo ainda mais imponente. O senhor queria me ver, pai? Ela perguntou baixinho. Harold mal levantou os olhos de seus papéis. Finalizei os detalhes do seu casamento com Richard Blackwell. O casamento será no próximo mês. As palavras a atingiram como um golpe físico. O quê? Mas, pai, eu mal o conheço. Você sabe que ele é filho do meu sócio e que trará consideráveis ativos para nossas propriedades familiares, disse Harold bruscamente. É tudo o que você precisa saber. Mas eu não o amo. Harold bateu a mão na mesa. Amor? Que disparate. Meu pai arranjou meu casamento com sua mãe. E nós demos certo. Não se trata dos seus sentimentos, garota. Trata-se de garantir o futuro desta família. As lágrimas ameaçaram, mas Samantha as conteve. Mostrar fraqueza na frente de seu pai só piorava as coisas. Richard estará aqui para o jantar esta noite, continuou Harold. Você será agradável e amável, entendido? Sim, pai, ela sussurrou. Bom, agora vá ajudar Martha com os preparativos. Ao sair do escritório, a mente de Samantha disparou. Richard Blackwell tinha 45 anos, quase 20 anos mais velho que ela. Nas 2 vezes em que se encontraram, seus olhos frios a avaliaram como se fosse gado em um leilão. A ideia de ser sua esposa a deixava enjoada. Na cozinha, Martha, sua governanta de longa data, olhou para o rosto de Samantha e a envolveu em um abraço maternal. Ele lhe contou sobre o casamento, não é? Perguntou Martha. Samantha acenou com a cabeça contra o ombro da mulher mais velha. Eu não posso me casar com Richard, Martha. Eu simplesmente não posso. Oh, minha querida menina. Martha deu-lhe um tapinha nas costas. Seu pai está decidido a esse casamento. Não sei que opções você tem. Tem que haver algo, disse Samantha, o desespero se infiltrando em sua voz. Qualquer coisa seria melhor do que ser esposa de Richard Blackwell. Mais tarde naquela tarde, Samantha escapou para os estábulos. Montar sempre lhe trouxera paz, e hoje ela precisava desesperadamente. Ao se aproximar da baia de sua égua, notou um homem que não reconhecia cuidando de um dos cavalos. Ele era alto, com ombros largos, a pele bronzeada pelo trabalho ao ar livre. Quando ele se virou e a viu, ela foi atingida por olhos castanhos, quentes que se enrugaram levemente nos cantos, quando ele sorriu. Senhorita Miller, disse ele com um aceno de cabeça. Sou James Cooper. Seu pai me contratou na semana passada para ajudar com os cavalos. Prazer em conhecê-lo, James, respondeu ela, surpresa com a decisão de seu pai. Harold Miller raramente contratava novos funcionários. Essa é a Daisy, não é? James acenou para sua égua. Ela é uma beleza. Ela é minha melhor amiga, disse Samantha com o primeiro sorriso genuíno que teve o dia todo. A única que nunca me julga, James riu. Cavalos são bons assim. Ele hesitou, então acrescentou. Se a senhorita não se importar que eu diga, senhorita Miller, você parece que poderia usar um bom passeio para limpar a cabeça. A simples observação, oferecida com tanta gentileza, quase quebrou sua compostura. Tão óbvio, hein? Sempre fui bom em ler pessoas, disse ele. E cavalos. Enquanto James ajudava a selar Daisy,
Samantha se sentiu estranhamente confortável com esse novo peão. Havia algo de confiável em sua presença constante. "O senhor estará no jantar grande esta noite?" perguntou ela enquanto ele lhe entregava as rédeas. Uma sombra passou por seu rosto. "Não, senhorita. Seu pai deixou claro que a equipe deve se fazer escassa quando o Sr. Blackwell chegar." "Sorte a sua," ela murmurou. James estudou seu rosto. Não é fã do Sr. Blackwell. Ela não deveria estar discutindo esses assuntos com um funcionário, mas algo em James a fez querer confiar nele. "Meu pai está me forçando a me casar com ele no próximo mês." A expressão de James escureceu. "Sem seu consentimento?" "Meu consentimento não importa no mundo do meu pai." Samantha engoliu em seco. "Nada do que eu quero jamais importou." "Isso não está certo," disse James simplesmente. Mas a convicção silenciosa em sua voz deu a Samantha um conforto inesperado. Ela impulsivamente perguntou: "Se você pudesse escapar de um destino horrível, você faria? Mesmo que significasse entrar no desconhecido?" James manteve seu olhar fixo. Às vezes, o desconhecido é o único caminho para a liberdade. Suas palavras ficaram com ela enquanto ela cavalgava pelos campos ondulados da fazenda Miller, o vento em seu cabelo proporcionando uma fuga temporária. Mas muito em breve ela teve que voltar e se preparar para o jantar com seu noivo indesejado. Os olhos frios de Richard Blackwell percorreram Samantha durante todo o jantar, seu olhar demorando de maneiras que a faziam arrepiar. Ao lado dele, seu pai brilhava de satisfação. Dois homens que a viam apenas como uma transação comercial. "Os convites de casamento já foram encomendados," anunciou Harold durante a sobremesa. 300 convidados, todas as famílias, importantes do condado." "Excelente," Richard acenou com a cabeça. "E comprei a propriedade Henderson adjacente aos seus pastos do norte como um presente de casamento. A área combinada fará da fazenda Miller Blackwell a maior do estado." Eles continuaram discutindo seu futuro como se ela nem estivesse presente. Samantha sentou-se em silêncio, sua comida intocada, sentindo-se cada vez mais presa. Quando Richard estendeu a mão pela mesa e pegou a dela em seu aperto úmido, levou toda a sua autocontrole para não se afastar. "Você não precisará de nada como minha esposa," disse ele, seu sorriso nunca alcançando seus olhos. "Espero apenas obediência e lealdade em troca." Samantha achou que poderia ficar doente. Depois que Richard finalmente foi embora, seu pai a confrontou no corredor. "Você mal falou a noite toda," ele disse secamente. "Foi assim que eu criei você para se comportar com seu futuro marido? Por favor, não me faça casar com ele," implorou ela, odiando o tremor em sua voz. O rosto de Harold endureceu. "Os preparativos estão feitos. Os contratos estão assinados. Este casamento está acontecendo, Samantha. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais fácil será." Ela o observou se afastar, sabendo que ele nunca mudaria de ideia. Quando as paredes pareciam se fechar em volta dela, Samantha tomou uma decisão. Ela não podia, não iria, se tornar propriedade de Richard Blackwell. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Por volta da meia-noite, ela saiu sorrateiramente da casa e se dirigiu aos estábulos, atraída pela presença pacífica de sua amada Daisy. Para sua surpresa, uma luz ainda estava acesa na sala de arreios. James olhou para cima de onde estava, consertando uma cela. "Senhorita Miller, tudo bem?" A preocupação em seus olhos quebrou algo dentro dela. Antes que ela soubesse, toda a história jorrou. As maneiras controladoras de seu pai, o acordo sem amor com Richard, sua necessidade desesperada de escapar. "Eu tenho algumas economias," ela terminou. "Pensei em selar Daisy esta noite e simplesmente ir para qualquer lugar longe daqui." James ouviu sem interromper, sua expressão pensativa. Quando ela terminou, ele deixou seu trabalho de lado e a encarou diretamente. "Fugir sozinha é perigoso, especialmente para uma mulher," disse ele gentilmente. "Seu pai a caçaria, e sem proteção você seria vulnerável. Que escolha eu tenho?" O desespero cortou sua voz. James respirou fundo. Há uma maneira de escapar legalmente do controle de seu pai. "Casamento", disse ele simplesmente. "Se você já fosse casada com outra pessoa,
Seu pai não poderia forçar esse casamento com Blackwell. Samantha o encarou. Mas quem... Ela parou quando a compreensão surgiu. Você está sugerindo... James acenou lentamente com a cabeça. Eu sei que é loucura. Mal nos conhecemos. Mas estou oferecendo a você uma saída, senhorita Miller. Case-se comigo, e seu pai perderá o controle legal sobre você. Mas por que você faria isso por mim? Seus olhos permaneceram fixos nos dela. Todos merecem liberdade, senhorita Miller. E eu não posso ficar parado assistindo alguém ser forçado a algo assim. Seria um casamento apenas de fachada, Samantha esclareceu, sua mente correndo. Claro, James concordou. Tenho uma pequena cabana na beira da cidade. Não é nada como o que você está acostumada, mas você teria seu próprio quarto, sua privacidade e, mais importante, sua liberdade. Era loucura. Pura loucura. E ainda assim, ao olhar para o rosto honesto de James, ela sentiu o primeiro vislumbre de esperança que teve em meses. Quando ela sussurrou. Há um juiz no condado vizinho que poderia fazer isso amanhã, disse James. Se sairmos ao amanhecer, poderíamos estar de volta ao anoitecer, como marido e mulher. Samantha respirou. Ofegante, eu farei isso. O juiz Parker levantou as sobrancelhas para o casal improvável que estava diante dele, a filha bem vestida de Harold Miller e um peão desgastado, mas não fez perguntas enquanto realizava a breve cerimônia. Samantha usava seu vestido, mais simples, e James vestia sua única camisa boa. Suas únicas testemunhas eram a esposa e a secretária do juiz. Quando James colocou uma aliança simples de ouro em seu dedo, era da minha mãe, explicou ele. Samantha sentiu uma estranha mistura de terror e libertação. Agora eu os declaro marido e mulher, declarou o juiz Parker. E assim Samantha Miller se tornou Samantha Cooper. A viagem de volta para Willow Creek foi em grande parte silenciosa, ambos processando a enormidade do que haviam feito. Você está bem? Perguntou James quando a fazenda Miller surgiu ao longe. Não tenho certeza, admitiu Samantha, mas sei que não teria conseguido enfrentar a alternativa. Seu pai não vai receber isso bem, avisou James. A risada de Samantha não continha humor. Esse é o eufemismo do ano. Eles concordaram que James esperaria com a carroça enquanto Samantha entrava sozinha para dar a notícia e reunir seus pertences essenciais. No momento em que ela entrou pela porta, Martha correu até ela. Onde você esteve? Seu pai está furioso. O dia todo. Antes que Samantha pudesse responder, a voz de Harold trovejou de seu escritório. É ela, mande-a entrar. Respirando fundo, Samantha endireitou os ombros e entrou para encarar o pai. Onde diabos você esteve? Exigiu ele, o rosto vermelho de raiva. Eu me casei hoje, disse ela simplesmente, levantando a mão para mostrar a aliança. Harold encarou-a com descrença. O que você disse? Eu sou casada, pai, com James Cooper. O peão? A voz de Harold subiu em um rugido. Isso é uma brincadeira. Não é brincadeira. Nos casamos pelo juiz Parker esta manhã. Tenho a certidão. Ela a colocou em sua mesa com mãos trêmulas. Vou me mudar para a casa de James hoje à noite. O rosto de Harold ficou vermelho e depois roxo. Você, garota estúpida e ingrata. Você tem ideia do que fez? O escândalo, os contratos com Blackwell. Sinto muito pelos seus planos de negócios, pai, mas não serei um peão neles. Harold bateu o punho na mesa. Esse casamento é uma farsa e eu o anularei até amanhã. Pode tentar, disse Samantha com mais confiança do que sentia. Mas é legal e válido. Sai, sibilou Harold. Sai da minha casa e nunca mais volte. Você não é minha filha. Embora suas palavras a ferissem, a emoção avassaladora que Samantha sentiu foi alívio enquanto ela fazia as malas, colocando suas roupas e alguns pertences preciosos. Martha a ajudou, com lágrimas escorrendo pelo rosto da governanta. Você estará segura com ele, sussurrou Martha. Mais segura do que estaria com Richard, assegurou Samantha, abraçando a única figura materna que conhecera por anos. James é um bom homem. A cabana de James era realmente pequena. Apenas 2 cômodos com móveis simples, mas era limpa e bem cuidada.
Fiel à sua palavra, ele deu a Samantha o quarto enquanto ele ficava no sofá. Não é o que você está acostumada, disse ele apologeticamente, enquanto ela olhava ao redor. É perfeito, respondeu ela, e o quis dizer. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia respirar. Naquela noite, deitada em uma cama desconhecida na casa de seu novo marido, Samantha sentiu o peso da incerteza. Ela havia escapado de um destino, mas não tinha ideia do que o futuro reservava. Agora, James era essencialmente um estranho, mas ela havia ligado sua vida à dele. Na manhã seguinte, estabeleceram uma rotina estranha. James preparava o café antes de ir para o trabalho, tendo o cuidado de dar espaço a Samantha. Ela passou, o dia deixando a cabana mais habitável, grata pelas tarefas simples que mantinham sua mente ocupada. 3 dias depois de seu arranjo incomum, uma batida estrondosa na porta da cabana a fez tremer. Samantha abriu para encontrar Richard Blackwell na varanda, seu rosto uma máscara de fúria. Então é verdade, zombou ele, olhando além dela para os humildes arredores. A filha preciosa de Harold vivendo na miséria com um peão. Por favor, vá embora, Richard, disse Samantha firmemente, embora seu coração acelerasse. Eu sou casada agora. Um casamento de conveniência para escapar de suas obrigações, cuspiu Richard. Seu pai me contou tudo. Ele está pedindo a anulação agora mesmo. Ele pode pedir o que quiser. Meu casamento é válido. Richard se aproximou, forçando Samantha a recuar. Você realmente acha que vou deixá-la me humilhar dessa maneira? Que vou simplesmente ir embora depois que os contratos forem assinados? É exatamente o que você vai fazer. A voz de James veio por trás de Richard. Ele estava lá com as roupas de trabalho empoeiradas, mas sua postura era poderosa. Isso é entre mim e minha noiva, disse Richard com desdém. Ex-noiva, corrigiu James. E agora minha esposa. Eu sugiro que você saia da nossa propriedade. Os 2 homens se encararam até que Richard finalmente se virou. Isso não acabou, ele avisou enquanto entrava em seu carro caro. Nem de longe. Depois que ele foi embora, as pernas de Samantha cederam, e ela desabou em uma cadeira da cozinha. Obrigada, sussurrou ela. James sentou-se em frente a ela. Sabíamos que eles não desistiriam facilmente. Eu não pensei que eles se moveriam tão rápido. Ela o olhou. James, se meu pai pedir a anulação, nós vamos lutar contra isso, disse ele simplesmente. Eu te fiz uma promessa, Samantha. Tenho a intenção de cumpri-la. Algo em sua firme confiança acalmou seus pensamentos acelerados. Essa união estranha e apressada poderia realmente ser sua salvação. 2 semanas depois do casamento, Samantha e James se instalaram em uma amizade hesitante. Ela aprendeu a cozinhar refeições simples, embora suas primeiras tentativas muitas vezes os fizessem rir. Ele a ensinou a cuidar da pequena horta atrás da cabana. À noite eles conversavam, conversas cuidadosas que gradualmente revelavam seus passados. Samantha contou a James sobre crescer sob o controle estrito de seu pai, sobre a perda de sua mãe, sobre seus sonhos de um dia ter seu próprio programa de criação de cavalos. James falou menos sobre sua formação, mencionando apenas que havia crescido em um rancho em Montana e que havia trabalhado em vários ranchos nos últimos anos. Havia algo de reservado nele, mas Samantha não pressionou. Afinal, o acordo deles era temporário, um meio para um fim. Uma noite, uma forte tempestade atingiu Willow Creek. O trovão abalou a pequena cabana e a chuva batia no telhado com tanta força que Samantha temeu que ele pudesse desabar. Um estrondo particularmente alto a fez correr para a sala principal, onde James já estava verificando vazamentos. Apenas um galho de árvore, assegurou ele. A cabana é mais resistente do que parece. Um raio iluminou seu rosto, e por um momento, Samantha ficou impressionada com o quão bonito seu marido realmente era. O pensamento a pegou de surpresa. A tempestade desligou a energia e eles se sentaram à luz de velas, o vento uivando dificultando a conversa. Quando James lhe entregou um cobertor, seus dedos se tocaram, enviando um calor inesperado por ela. Obrigada, disse ela repentinamente tímida. Não apenas pelo cobertor, por tudo. James sorriu,
a luz de velas suavizando seus traços. De nada, Samantha. Foi a primeira vez que ele usou o primeiro nome dela, e ela gostou de como soava em sua voz gentil. A manhã seguinte trouxe notícias inesperadas. Martha chegou à cabana, encharcada da chuva persistente, com informações urgentes. Seu pai desmaiou ontem à noite, disse ela a Samantha. O médico disse que foi o coração dele. Ele está pedindo por você. Apesar de tudo, Samantha não pôde ignorar o chamado de seu pai. James a levou para o vasto rancho Miller, onde o Dr. Reynolds os recebeu na porta. Foi um ataque cardíaco. Leve, explicou o médico. Ele vai se recuperar, mas precisa de descanso e menos estresse. Harold parecia diminuído em sua grande cama, seu rosto cinzento. Quando ele viu Samantha, algo brilhou em seus olhos. Você veio, disse ele, sua voz mais fraca do que ela jamais ouvira. Claro que vim. Ela sentou-se ao lado dele, sem saber se devia pegar sua mão. O olhar de Harold se moveu para James, que estava respeitosamente na porta. Você casou com minha filha para me contrariar, acusou ele, embora as palavras não tivessem seu fogo usual. Não, senhor, respondeu James uniformemente. Eu me casei com ela para ajudá-la. Um nobre peão, zombou Harold. Que tipo de vida você pode dar a ela? Antes que James pudesse responder, uma comoção lá embaixo os interrompeu. Vozes levantadas ecoaram pela casa, seguidas por passos pesados na escada. A porta do quarto se abriu e um homem idoso e imponente em um terno caro entrou, seguido por 2 funcionários nervosos. Vim assim que ouvi, Harold, disse o homem. Então parou bruscamente quando viu James. James ficou completamente parado, seu rosto perdendo a cor. O homem mais velho o encarou em choque. James, meu Deus, é você mesmo? Olá, pai, disse James calmamente. O quarto ficou em silêncio enquanto Samantha olhava para eles dois em confusão. Pai? Ecoou ela. Harold se esforçou para se sentar. O que está acontecendo? Aqui? Quem é esse homem? O estranho deu um passo à frente, seus olhos nunca deixando James. William Cooper, dono do rancho Cooper. Ele estendeu a mão para Samantha. E aparentemente seu novo sogro. Isso é impossível, gaguejou Harold. James é um peão, um ninguém. James é meu filho e herdeiro do maior rancho de Montana, corrigiu William. Embora ele esteja fugindo desse fato há quase 3 anos, Samantha se virou para James, atordoada. Isso é verdade? A expressão de culpa em seu rosto lhe disse tudo. Seu simples marido peão, o homem com quem ela se casara para escapar de uma vida de riqueza e privilégio, era o herdeiro de uma fortuna. Eu posso explicar, começou James, mas Samantha já estava recuando para a porta, sentindo-se traída. E tola. Você mentiu para mim, sussurrou ela. Não, eu só não te contei tudo. É a mesma coisa. Sua voz subiu apesar da condição de seu pai. Eu confiei em você. Eu me casei com você, pensando que você era alguém que você... Não é? William Cooper olhou para eles dois em confusão. Harold, você nunca me disse que sua filha havia se casado com meu filho, porque eu não sabia quem era seu filho, retrucou Harold, então fez uma careta, agarrando o peito. Todos para fora, ordenou o Dr. Reynolds. O Sr. Miller precisa de descanso, não de drama. Samantha fugiu do quarto, precisando de espaço para processar essa revelação chocante. O pobre peão com quem ela se casara impulsivamente para escapar do controle de seu pai era, na verdade, James Cooper, herdeiro da fortuna Cooper, uma riqueza que rivalizava ou talvez até superasse a de seu pai. Ela havia fugido de um casamento arranjado para o que agora parecia ser outra decepção. Enquanto ela estava na grande varanda de sua casa de infância, a chuva começando a cair novamente, Samantha se perguntou se ela estaria alguma vez realmente livre para fazer suas próprias escolhas. Atrás dela, ela ouviu James chamá-la, mas ela não conseguia encará-lo ainda. Seu casamento, já complicado, acabara de se tornar infinitamente mais complicado. A chuva ensopava o vestido de Samantha enquanto ela permanecia parada na varanda de seu pai, a revelação sobre James ainda ecoando em sua mente. Seu marido, um homem que ela conhecia há apenas 3 semanas, não era o simples peão que ela acreditava ser,
mas sim o herdeiro de uma das dinastias de criação de gado mais ricas do país. Samantha, por favor. A voz de James veio de trás dela. Deixe-me explicar. Ela se virou para encará-lo, a chuva colando seus cabelos ao rosto. Explicar o quê? Que você está mentindo para mim desde o início? Que você me deixou acreditar que você era alguém que você não é? Eu nunca menti diretamente para você, disse James, alcançando seu braço. Ela se afastou. Uma mentira por omissão ainda é uma mentira, James. Ou esse nem é seu nome verdadeiro? Claro que é meu nome verdadeiro. Ele passou a mão pelos cabelos molhados em frustração. Ainda sou a mesma pessoa que você conheceu nas últimas semanas. Não, não é. Samantha cruzou os braços sobre o peito, sentindo-se subitamente fria apesar da chuva leve de primavera. O James que eu conhecia era honesto e direto. Um homem em quem eu podia confiar. Você ainda pode confiar em mim. Como? Ela exigiu. Nosso casamento inteiro é baseado em mentiras. Antes que James pudesse responder, William Cooper apareceu na porta, sua presença imponente chamando a atenção de ambos. Talvez devêssemos continuar essa conversa em um lugar mais seco, sugeriu ele com a calma autoridade de um homem acostumado a ser obedecido. E mais privado. Relutantemente, Samantha seguiu os dois homens até o escritório de seu pai. O cômodo parecia estranho sem a presença dominante de Harold atrás da escrivaninha. William fechou a porta e se voltou para ambos. Pelo que acabei de presenciar, deduzo que esse casamento não era o que parecia ser. É complicado, disse James. Então simplifique, respondeu o pai. Samantha afundou-se em uma cadeira, subitamente exausta. Eu me casei com seu filho para escapar de um casamento arranjado que meu pai me impunha. As sobrancelhas de William se ergueram. E você, James? Por que você concordou com tal arranjo? James olhou para Samantha, depois de volta para seu pai. Porque ela precisava de ajuda, e eu estava em posição de oferecê-la. Como nobre, disse William secamente. E não lhe ocorreu que revelar sua verdadeira identidade poderia ter sido relevante? Se eu tivesse dito a ela quem eu realmente era, ela talvez não confiasse em minhas motivações. James se defendeu. Bem, eu certamente não confio nelas. Agora, Samantha interrompeu. William os estudou, seus olhos perspicazes não perdendo nada. Independentemente de como essa união aconteceu, parece ser legal e vinculativa. A questão é, o que acontece a seguir? Eu não sei, admitiu Samantha, a luta se esvaindo dela. Preciso de tempo para pensar. Tome todo o tempo que precisar, disse James em voz baixa. Mas não aqui. Essa casa não é boa para você, Samantha. Apesar de sua raiva, ela sabia que ele estava certo. As paredes do rancho Miller pareciam mais opressoras do que nunca. William pigarreou. Meu hotel fica nos arredores da cidade. Estou hospedado na suíte presidencial. Há um quarto vago. Você é bem-vinda, Samantha, enquanto resolve as coisas. A oferta de território neutro era tentadora. Obrigada, Sr. Cooper. Por favor, me chame de William. Ele se voltou para James. Você, imagino, voltará para sua cabana? A última palavra carregava um toque de desgosto. Sim, James confirmou, seus olhos nunca deixando o rosto de Samantha. A menos que prefira que eu fique em outro lugar? Ela viu a preocupação em seus olhos, a genuína preocupação que a tocou apesar de sua raiva. A cabana é sua casa, disse ela. Não vou te expulsar dela. Enquanto se preparavam para sair, o Dr. Reynolds os interrompeu. Seu pai está estável, mas perguntando por você, Samantha. Com um suspiro, ela voltou ao quarto de Harold. Seu pai parecia frágil contra os travesseiros, mas seus olhos estavam tão aguçados como sempre. Então, disse ele quando ficaram sozinhos, seu marido peão de fazenda é realmente James Cooper. Eu não sabia, disse ela sentando-se ao lado da cama. Claro que você não sabia. A risada de Harold não continha humor. A ironia é quase perfeita demais. Tento arranjar um casamento benéfico para você e você foge com alguém que acaba sendo um par ainda melhor. Isso não é sobre dinheiro. É o status, pai West, não é? As sobrancelhas de Harold se ergueram. Então por que você se casou com ele? Para escapar de você, Samantha disse diretamente.
para evitar ser vendida para Richard Blackwell como gado. Harold encolheu-se. Eu estava fazendo o que era melhor para você, para esta família. Não, você estava fazendo o que era melhor para você. Samantha se levantou. Espero que você se recupere rapidamente, pai. Mas quando o fizer, espero que você finalmente entenda que minha vida é minha. Enquanto ela saía, Harold a chamou. Isso não muda nada. Você ainda é minha filha, e eu não vou deixar você jogar sua vida fora. A suíte presidencial do Grand Hotel era luxuosa de um jeito que deixava Samantha desconfortável, depois de suas semanas na cabana simples de James. William dera a ela um quarto espaçoso com seu próprio banheiro, depois, discretamente, a deixou, sozinha para se refrescar, após a tarde emocionalmente desgastante. Quando ela surgiu vestindo roupas secas que Martha havia preparado para ela, encontrou William na varanda com um copo de uísque. "Está se sentindo melhor?" perguntou ele, oferecendo-lhe um lugar. "Fisicamente, sim." Ela aceitou a cadeira, contemplando a vista de Willow Creek estendendo-se abaixo delas. "Imagino que você tenha perguntas sobre meu filho", disse William depois de um momento. "Uns milhares", admitiu Samantha. O sorriso de William era surpreendentemente caloroso. James sempre foi independente, teimoso como sua mãe. Seus olhos ficaram distantes. Elizabeth, minha falecida esposa, ela nunca se importou com os adornos da riqueza. Ela costumava dizer que o dinheiro era apenas uma ferramenta, não uma medida de uma pessoa. Ela parece sábia. Ela era. William girou seu uísque. Quando ela morreu há 3 anos, James levou muito a sério. Ele tinha acabado de concluir seu curso de administração de empresas. Estava pronto para assumir a gerência de parte do Rancho Cooper e então ele suspirou. Ele desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que precisava de tempo, espaço para descobrir quem ele era além do nome Cooper. Samantha pensou no homem quieto e trabalhador que ela havia conhecido. Então ele esteve se escondendo. Todo esse tempo? Não exatamente se escondendo. Trabalhando. Aprendendo os negócios do zero, ele disse em suas ligações ocasionais. Mudando de fazenda para fazenda, usando suas habilidades, mas não seu nome. William balançou a cabeça. Eu respeitei sua jornada, mesmo que não a entendesse completamente. Como você o encontrou? Eu não o encontrei. Pura coincidência. Me trouxe a Willow Creek. Harold e eu temos alguns interesses comerciais mútuos. Quando ouvi que ele teve um ataque cardíaco, vim ver se podia ajudar. A risada de William era pesarosa. Encontrar meu filho foi um bônus bastante inesperado. Samantha processou essa informação, tentando conciliá-la com o James que conhecia. Por que ele não me disse? Isso, disse William gentilmente, é uma pergunta que somente James pode responder. De volta à cabana, James andava de um lado para o outro, inquieto. Ele havia estragado tudo. A confiança hesitante que ele havia construído com Samantha estava destruída, e ele não tinha ninguém a culpar senão a si mesmo. Uma batida na porta o assustou. Ele abriu e encontrou Richard Blackwell parado ali, um sorriso presunçoso no rosto. "Cooper", Richard zombou. Ou melhor dizendo, Sr. Cooper, herdeiro da fortuna Cooper. "O que você quer, Blackwell?" "Apenas um bate-papo amigável." Richard o empurrou para dentro da cabana, olhando em volta com desgosto teatral. Meu, você realmente se comprometeu com essa farsa, não é? Vivendo como um pobre quando você poderia comprar e vender toda essa cidade." "Meus arranjos de vida não são da sua conta", disse James friamente. "Nem meu casamento." "Ah, sim, seu casamento." Richard circulou a pequena sala de estar. "Samantha sabe que você tem mentido para ela desde o dia em que se conheceram?" Ela sabe de tudo agora, disse James. "Então, seja o que for que você veio fazer aqui, você está atrasado." O sorriso de Richard não vacilou. "Estou? Harold Miller e eu ainda temos contratos assinados. A fusão de nossas terras ainda é benéfica para ambas as partes. Samantha não faz mais parte desses contratos." "Talvez." Richard se aproximou. "Mas com sua decepção exposta, você realmente acha que ela vai ficar com você? Uma mulher como Samantha precisa de estabilidade, honestidade. Eu ainda posso oferecer isso a ela."
James lutou contra a vontade de jogar Richard para fora da cabana. Samantha faz suas próprias escolhas agora. Vamos ver. Richard foi em direção à porta, depois fez uma pausa. Ah, e James, Harold pode estar caído, mas está longe de estar fora de combate. Não subestime o que um pai fará para proteger sua filha, especialmente de um mentiroso. Depois que Richard saiu, James desabou em uma cadeira, a preocupação o corroendo. Ele havia começado essa decepção por boas razões, não é? A verdade era que, quando Samantha o havia abordado pela primeira vez naquela noite nos estábulos, desesperada e assustada, algo protetor havia despertado nele. Algo que ele não sentia desde que perdeu sua mãe. Ele não havia planejado enganar Samantha sobre sua identidade. Tinha sido simplesmente mais fácil continuar o papel que vinha desempenhando por anos. O humilde peão de fazenda, responsável por nada além de suas tarefas diárias. Sem expectativas, sem legado familiar, pesando sobre seus ombros. Mas agora, vendo a dor nos olhos de Samantha, ele percebeu que sua simplicidade havia acontecido às custas dela. Ele precisava consertar isso, se ela o permitisse. Na manhã seguinte, Samantha acordou com uma batida na porta do quarto. William estava do lado de fora, já impecavelmente vestido. James está lá embaixo no restaurante do hotel, ele a informou. Ele gostaria de falar com você se você estiver disposta. Parte dela queria recusar, mas a maior parte sabia que eles precisavam conversar. Diga a ele que estarei lá em 20 minutos. James estava esperando em uma mesa de canto, uma xícara de café esfriando na sua frente. Quando ele a viu, ele se levantou, seu rosto marcado por preocupação. Você parece cansada, disse ela, observando as sombras sob seus olhos. Eu não dormi muito. Ele esperou que ela se sentasse antes de tomar seu lugar novamente. Samantha, me desculpe. Ainda estou tentando entender por que, James. Por que você não me disse quem você realmente era? Ele respirou fundo. Depois que minha mãe morreu, eu me senti perdido. O nome Cooper veio com expectativas, responsabilidades. Todos queriam algo de mim. Eu precisava descobrir quem eu era sem tudo isso. Eu entendo isso, disse Samantha lentamente. Mas quando nos casamos, eu deveria ter te dito então. Ele reconheceu. Mas eu estava com medo. De quê? De que você não confiaria em minhas motivações. De que você pensaria que eu era como seu pai ou Richard, usando a riqueza como controle. Ele encontrou seus olhos. Eu não estava tentando te enganar, Samantha. Eu só queria te ajudar a escapar de uma situação ruim. Ela o estudou, procurando, por engano. Você poderia ter me ajudado sem se casar comigo. Não legalmente, não podia. James se inclinou para a frente. Seu pai teria te encontrado, te arrastado de volta. O casamento era a única maneira de legalmente romper seu controle. Samantha suspirou, frustrada porque sabia que ele estava certo. Então, onde isso nos deixa? Nosso casamento deveria ser temporário. Só até eu poder estabelecer minha independência. Isso ainda é o que você quer? Perguntou James em voz baixa. A pergunta a pegou de surpresa. O que ela queria? 3 semanas atrás, a resposta tinha sido simples. Liberdade do controle de seu pai. Agora, não sei, admitiu ela. Tudo mudou. Nem tudo. James esticou a mão pela mesa, parando pouco antes de tocar a dela. Eu continuo sendo a mesma pessoa, Samantha. Um peão que entende de cavalos, que gosta de café preto e de assistir ao pôr do sol. Minha conta bancária não muda quem eu sou. Antes que ela pudesse responder, uma comoção na entrada do restaurante chamou a atenção deles. Richard Blackwell entrou, seguido por um homem magro de terno carregando uma maleta. Ah, o casal feliz, disse Richard alto o suficiente para que os frequentadores próximos ouvissem. Que coincidência encontrá-los juntos. Esta é uma conversa particular, Richard, disse Samantha firmemente. Temo que não possa esperar. Richard gesticulou para o homem ao seu lado. Este é o Sr. Phelps, meu advogado. Ele tem alguns papéis para você. O advogado pigarreou. Senhora Cooper, fui instruído a informá-la de que seu pai está contestando a validade do seu casamento.
Ele alega que você foi coagida e que o Sr. Cooper se apresentou falsamente, caracterizando fraude. Isso é ridículo, James começou, mas Samantha colocou a mão em seu braço. Meu pai está se recuperando de um ataque cardíaco, disse ela, calmamente. Duvido que ele esteja instruindo alguém a fazer qualquer coisa agora. O processo foi preparado antes do seu infeliz evento de saúde, disse Richard tranquilamente. Como seu sócio e seu ex-noivo, estou simplesmente cumprindo seus desejos. O Sr. Phelps tirou um envelope grosso. Esses documentos exigem sua assinatura reconhecendo o recebimento da petição de anulação. Samantha não fez menção de pegá-los. Não vou assinar nada sem aconselhamento jurídico. Uma decisão sábia, disse uma nova voz. William Cooper aproximou-se da mesa, sua mera presença fazendo o advogado recuar levemente. Talvez o Sr. Phelps prefira falar com a equipe jurídica do Cooper Ranch? Acredito que eles estão esperando a ligação dele. O rosto de Richard se contraiu. Isso não lhe diz respeito, Cooper. O casamento do meu filho me diz respeito, sim, respondeu William calmamente. Assim como o assédio à minha nora. O impasse continuou por um momento tenso antes de Richard assentir brevemente para seu advogado. Deixe os papéis, eles podem examiná-los à vontade. Ele se concentrou em Samantha. Seu pai ficará desapontado em saber sobre seu contínuo, péssimo julgamento. Depois que eles saíram, William suspirou. Peço desculpas pela interrupção. Talvez devêssemos continuar esta discussão em um lugar mais privado. A suíte de William oferecia a privacidade de que precisavam. Enquanto ele fazia ligações para sua equipe jurídica, Samantha e James ficaram sentados desajeitadamente na sala de estar. Você não precisa lutar contra isso, disse James finalmente. Se você quiser uma anulação, eu não vou contestar. A oferta a surpreendeu. É isso que você quer? Não, ele admitiu. Mas eu quero que você seja feliz, Samantha. Livre para fazer suas próprias escolhas. Não é irônico? Disse ela com um sorriso triste. Eu me casei com você para escapar do controle de um homem, só para ter outro. Homem tentando me controlar por meio de manobras legais. Seu pai não vai desistir facilmente. Eu sei. Ela girou sua aliança de casamento, o anel da mãe de James, em seu dedo. Mas eu também não. William voltou, seu rosto sério. Minha equipe jurídica analisou a situação. A petição de anulação é frágil, mas Harold Miller tem considerável influência neste condado. O que você sugere? James perguntou. Uma retirada estratégica, disse William. Voltem para o Cooper Ranch comigo, ambos. Para Montana? Perguntou Samantha surpresa. William assentiu. Isso lhes daria tempo longe da influência de seu pai. Estabeleceria a legitimidade do casamento de vocês e, francamente, tornaria muito mais difícil para ele processar vocês em outro estado. James olhou para Samantha. É sua decisão. Ela considerou cuidadosamente. Deixar Willow Creek significava deixar tudo o que ela sempre conheceu. Mas ficar significava a pressão contínua de seu pai e Richard. Quando podemos ir? Perguntou ela. Martha chorou quando Samantha disse que ia para Montana. Eu sempre soube que você voaria um dia, disse a governanta, abraçando-a fortemente. Só não pensei que seria tão cedo. Não é para sempre, Samantha assegurou, embora na verdade não tivesse ideia do que o futuro reservava. Só até meu pai se recuperar e as coisas se acalmarem. Cuide da Daisy por mim, acrescentou ela, acariciando o nariz de sua amada égua pela última vez antes de partirem. O avião particular de William esperava no pequeno aeroporto regional. Ao embarcarem, Samantha olhou para trás para as colinas onduladas de Willow Creek, uma estranha mistura de tristeza e expectativa a preenchendo. Mudou de ideia? Perguntou James suavemente. Não, ela percebeu. Só me despedindo da minha vida antiga. O voo para Montana levou menos de 2 horas, mas pareceu atravessar para outro mundo. Ao descerem, Samantha ofegou ao ver a paisagem. Pela janela, vastas extensões de pastagens verdes pontilhadas de gado, emolduradas por majestosas montanhas ao longe. Bem-vindos ao Cooper Ranch, disse William orgulhosamente ao descerem do avião. Um SUV elegante esperava para levá-los,
para a casa principal. Ao longo do caminho, James apontou as características da operação maciça, as instalações de criação onde eles desenvolveram suas linhagens de gado premiadas, as arenas de treinamento para seus cavalos quarto de milha, os celeiros modernos, abrigando equipamentos que valiam milhões. A casa principal em si era uma mistura deslumbrante de estilo rancho tradicional e luxo moderno, uma estrutura de madeira extensa com paredes de vidro exibindo as vistas das montanhas. É lindo, suspirou Samantha quando chegaram à entrada. É o lar, disse James simplesmente, e algo em sua voz a fez pensar se ele havia sentido falta mais do que ele havia admitido. Uma governanta chamada Dorothy mostrou a Samantha uma suíte de hóspedes maior do que toda a cabana de James. O Sr. Cooper pensou que você poderia se sentir mais confortável com seu próprio espaço enquanto se instala, explicou Dorothy. O quarto do Sr. James fica logo ali no corredor, se você precisar de alguma coisa. A suposição de que eles não estavam dividindo um quarto pegou Samantha de surpresa, embora fizesse sentido dadas as circunstâncias incomuns. Afinal, seu casamento nunca havia sido consumado, nunca havia sido pretendido como um relacionamento real. Então, por que os quartos separados a faziam se sentir estranhamente desapontada? Ela desempacotou seus poucos pertences, trocou de roupa e saiu para explorar. A casa era impressionante, mas ainda assim parecia aconchegante, habitada. Fotos de família enfeitavam os corredores, muitas com uma linda mulher de cabelos escuros que Samantha supôs ser a mãe de James, Elizabeth. Em uma foto, um James adolescente estava orgulhosamente ao lado de um magnífico garanhão, preto, seu sorriso despreocupado e aberto de um jeito que ela raramente vira. Meu 16º aniversário, disse James, surgindo atrás dela. Minha mãe me deu aquele cavalo, Midnight. Ele ainda está nos estábulos. Você parece feliz, observou Samantha. Eu era. Seus olhos permaneceram no rosto de sua mãe, na foto. Nós éramos. Algo em sua expressão puxou o coração de Samantha. Você deve sentir muita falta dela. Todos os dias. James se virou para ela. Sinto muito por não ter te contado sobre tudo isso. Sobre quem eu realmente sou. Você sente? Ela o desafiou gentilmente. Porque parte de mim pensa que você se sente mais confortável sendo o peão do que o herdeiro do rancho. Ele considerou isso. Talvez você esteja certa. Quando eu sou James Cooper, filho de William, herdeiro de tudo isso, ele gesticulou ao redor deles. As pessoas querem coisas de mim. Elas têm expectativas. Quando eu sou apenas James, eu sou livre. Para apenas ser. Eu entendo isso melhor do que você imagina, disse Samantha. Toda a minha vida, eu fui a filha de Harold Miller. Isso veio com seu próprio peso de expectativas. Sua compreensão compartilhada criou um momento de conexão, uma ponte sobre a dor e a desconfiança do dia anterior. O jantar estará pronto. Em breve, disse James depois de um momento. Meu pai convidou algumas pessoas. Seu braço direito e sua esposa, o gerente do rancho, nada formal. Eu não tenho nada formal para usar de qualquer maneira, disse Samantha com um pequeno sorriso. Eu arrumei minhas malas para uma vida em uma cabana, lembra? James sorriu de volta. Você está linda do jeito que está. O elogio a pegou de surpresa, trazendo um rubor às suas bochechas. Em suas 3 semanas de casamento, James tinha sido inabalavelmente respeitoso, mas nunca flertara. Isso parecia diferente. O jantar foi mais descontraído do que Samantha esperava. William Cooper claramente impunha respeito, mas seu relacionamento com sua equipe era mais caloroso, mais familiar do que qualquer coisa que ela tivesse visto no Miller Ranch. Frank e Elaine Peterson, que administravam as operações do Cooper Ranch há mais de 20 anos, a trataram com genuína recepção, perguntando sobre seus interesses e antecedentes, sem bisbilhotar as circunstâncias de seu casamento apressado. James me disse que você é bastante conhecedora de cavalos, mencionou Frank durante a sobremesa. Eu cresci montando, reconheceu Samantha. Eu sempre amei trabalhar com eles. Você deveria ver nosso programa de criação amanhã, sugeriu. Elaine, nós acabamos de ter 3 potros nascidos esta semana. Eu adoraria,
disse Samantha, percebendo que queria dizer isso. Mais tarde, enquanto James a levava até seu quarto, um silêncio confortável se instalou entre eles. À porta dela, ela hesitou. Obrigada por me trazer aqui, disse ela. Não deve ter sido fácil voltar depois de 3 anos longe. É mais fácil com você aqui, admitiu James, surpreendendo ambos. Boa noite, Samantha. Ela o observou caminhar, pelo corredor até seu próprio quarto, sentimentos conflitantes girando dentro dela. Ela havia vindo para Montana para escapar do controle de seu pai, para proteger seu casamento de conveniência. Ela não esperava sentir essa estranha nova conexão com o homem que era seu marido apenas de nome. Enquanto se preparava para dormir, na luxuosa suíte de hóspedes, Samantha percebeu algo importante. Apesar da revelação da verdadeira identidade de James, apesar dos segredos que ele havia guardado, ela se sentia mais segura com ele do que com qualquer outra pessoa. Naquela noite, ela sonhou em cavalgar pelas vastas pastagens de Montana, James ao seu lado, ambos rindo com uma liberdade que ela nunca conheceu antes. Na manhã seguinte, Samantha acordou com uma mensagem de texto que despedaçou sua recém-descoberta paz. Seu pai teve outro ataque cardíaco ontem à noite. É sério. Volte para casa agora. Marta encarou o telefone, a culpa a inundando. Suas ações, sua partida repentina, contribuíram para a condição de seu pai. Ela encontrou James e William tomando café na varanda. Meu pai teve outro, ataque cardíaco, disse ela, sua voz tremendo levemente. Eu preciso voltar. Eu vou com você, disse James imediatamente. William assentiu. Vou ter o avião pronto em 1 hora. Enquanto eles se apressavam para fazer as malas, o telefone de Samantha tocou. Era Richard Blackwell. Achei que você deveria saber, disse ele sem preâmbulo. Os médicos não acham que Harold vai sobreviver o dia. Se você quiser se despedir de seu pai, é melhor se apressar. Samantha sentiu o sangue drenar de seu rosto. Apesar de tudo, Harold ainda era seu pai. A ideia de ele morrer enquanto ela estava a centenas de quilômetros de distância, zangada e afastada, era insuportável. Estamos indo, disse ela. Por favor, diga a ele para aguentar. Ao desligar, encontrou James a observando com preocupação. Parece ruim, ele disse. Ela assentiu, lutando contra as lágrimas. Richard diz que ele pode não passar do dia. James a puxou para um abraço gentil. Sinto muito, Samantha. Pela primeira vez desde que descobriu seu segredo, ela se permitiu se apoiar em sua força, aceitando o conforto que ele oferecia. Quaisquer complicações que existissem entre eles, naquele momento, ela precisava dele. Vamos enfrentar isso juntos, ele prometeu, seus lábios roçando seus cabelos. Aconteça o que acontecer, você não está mais sozinha. Enquanto se apressavam para o avião que os aguardava, Samantha se agarrou a essa promessa. A viagem de volta para Willow Creek se erguia diante deles, junto com qualquer plano que Richard pudesse estar tramando. Mas com James ao seu lado, ela se sentia mais forte, mais preparada para enfrentar o que viesse a seguir. O que ela não poderia ter previsto era a cena que os esperava no Rancho Miller. Seu pai, deitado imóvel em sua cama, Richard Blackwell, sentado vigilante ao seu lado, e um tabelião com documentos legais que mudariam tudo. A cena no Rancho Miller era exatamente o que Samantha temia. Seu pai estava pálido e imóvel em sua cama, máquinas apitando suavemente ao lado dele. Richard Blackwell estava sentado em uma cadeira próxima, sua expressão uma máscara calculada de preocupação que não chegava a seus olhos frios. Vocês chegaram, disse Richard, levantando-se. Eu não tinha certeza se chegariam. Como ele está? Perguntou Samantha, movendo-se imediatamente para o lado do pai. Estável por enquanto. O médico diz que as próximas 24 horas são críticas. O olhar de Richard se voltou para James, que estava protetivamente perto de Samantha. Vejo que você trouxe seu marido. O Dr. Reynolds entrou antes que James pudesse responder. Samantha, ótimo. Você está aqui. A condição de seu pai é séria, mas não desesperadora. O segundo ataque cardíaco foi mais grave que o primeiro. Quais são as chances dele? Perguntou Samantha, sua voz quase um sussurro. Se ele passar a noite, elas melhoram significativamente.
O médico verificou os sinais vitais de Harold. O mais importante é manter o ambiente dele calmo e sem estresse. Richard limpou a garganta. Por isso, tomei a liberdade de administrar certos assuntos comerciais que podem estar causando-lhe ansiedade. Que assuntos comerciais? Perguntou James secamente. Richard gesticulou para um homem magro parado em silêncio no canto. O mesmo advogado que os havia confrontado no restaurante do hotel. O Sr. Phelps preparou alguns papéis que requerem atenção imediata. Meu pai está inconsciente, disse Samantha com incredulidade. Ele não pode assinar nada. Os papéis não são para Harold. O sorriso de Richard não chegou aos seus olhos. São para você. O Sr. Phelps aproximou-se com uma pasta de couro. Em caso de incapacitação do Sr. Miller, certas disposições foram feitas. Como seu procurador e sócio, o Sr. Blackwell tem autoridade para supervisionar as operações do Rancho Miller. Desde quando? Exigiu Samantha. Desde o ano passado, respondeu Richard tranquilamente. Seu pai entendeu a importância da continuidade nos assuntos comerciais. Claro, como sua única filha, você mantém os direitos de herança, assumindo que certas condições sejam atendidas. James se tensou ao seu lado. Que condições? Richard fez um gesto para que o advogado explicasse. O Sr. Miller atualizou recentemente seu testamento, disse o Sr. Phelps, retirando um documento de sua pasta. Ele estipula que Samantha Miller Cooper deve terminar seu casamento atual e honrar o acordo original entre as famílias Miller e Blackwell para manter sua herança. Isso é ridículo, disse Samantha. Meu pai não pode ditar com quem eu me caso. Ele não pode, concordou Richard, mas ele pode decidir quem herdará sua propriedade. É perfeitamente legal. James deu um passo à frente, colocando-se entre Richard e Samantha. Quando exatamente essa atualização do testamento foi feita? Depois do primeiro ataque cardíaco de Harold, o Sr. Phelps se mexeu desconfortavelmente. As alterações foram feitas ontem. Enquanto ele estava fortemente medicado e se recuperando de um ataque cardíaco, James balançou a cabeça. Nenhum juiz manteria essas alterações. Você está disposto a arriscar? Desafiou Richard. Quando um processo judicial terminasse, o Rancho Miller poderia ser vendido aos pedaços para cobrir as taxas judiciais. Ele se voltou para Samantha. É isso que você quer para o legado de seu pai? Que gerações de trabalho Miller desapareçam? Samantha olhou para a forma imóvel de seu pai, dividida entre a raiva por suas manipulações e a preocupação com sua saúde. Preciso de tempo para pensar. Claro, disse Richard magnanimamente, mas considere assinar esses papéis de gestão temporários. Enquanto isso, eles simplesmente permitem que as operações do dia a dia continuem sem problemas, enquanto seu pai se recupera. E o colocam no comando. James apontou. Alguém tem que ser. O tom de Richard endureceu. A menos que você ache que sua nova esposa está qualificada para tomar decisões sobre contratos futuros de gado e gestão de terras. Antes que Samantha pudesse responder, Martha apareceu na porta. O Dr. Reynolds precisa que todos saiam. Ele vai fazer alguns exames. Grata pela interrupção, Samantha apertou a mão do pai. Voltarei em breve, sussurrou ela, sem ter certeza se ele conseguia ouvi-la. No corredor, James a puxou para o lado. Não assine nada, ele advertiu em voz baixa, até que nossos próprios advogados examinem os documentos. Eu sei. Ela se encostou na parede, repentinamente exausta. Não acredito que ele tenha ido tão longe. Seu pai ou Richard? Ambos. Ela fechou os olhos brevemente. Mesmo no que pode ser seu leito de morte, meu pai ainda está tentando controlar minha vida. James pegou sua mão. O gesto gentil a surpreendendo. Para seu consolo, acho que seu pai a ama à sua maneira. Ele simplesmente nunca aprendeu a demonstrar isso corretamente. Isso é generoso da sua parte, considerando como ele o tratou. Richard se aproximou, interrompendo seu momento. Samantha, sei que este é um momento difícil, mas essas decisões não podem esperar. O Rancho Miller precisa de liderança. Minha esposa não está tomando nenhuma decisão agora, disse James firmemente. Seu pai está gravemente doente.
Tenha decoro, Blackwell. O rosto de Richard endureceu. Isso não lhe diz respeito, Cooper. Minha esposa me diz respeito, respondeu James. A simples declaração, dita com tanta convicção, enviou um caloroso arrepio pelo peito de Samantha, apesar da situação tensa. Martha apareceu novamente, sua expressão grave. Samantha, o médico gostaria de falar com você. Sozinha. Com o coração batendo forte, Samantha seguiu Martha até uma pequena sala de estar, onde o Dr. Reynolds esperava. Quão ruim está? Perguntou ela imediatamente. Seu pai se estabilizou, mas seu coração sofreu danos significativos. Os olhos gentis do médico encontraram os dela. Ele está acordado agora e pedindo por você. Devo adverti-la. Ele sabe que sua situação é precária. Ele está morrendo? Não imediatamente, mas sua recuperação será longa e difícil se acontecer. O Dr. Reynolds apertou seu ombro. Ele precisa de paz e descanso mais do que qualquer outra coisa. Quaisquer tensões familiares ou comerciais precisam ser deixadas de lado. Samantha assentiu, tentando processar as palavras do médico. Quando voltou para o quarto do pai, ficou surpresa ao encontrar Harold acordado, seus olhos mais claros do que esperava. Samantha, disse ele, sua voz fraca, mas determinada. Venha aqui. Ela se aproximou cautelosamente, pegando a cadeira ao lado de sua cama. Como você está se sentindo? Como se tivesse sido pisoteado pelo gado. Ele fez uma careta. O médico não acha que vou conseguir. Não diga isso, protestou ela. Você é o homem mais forte que conheço. A risada de Harold se transformou em uma tosse. Teimoso, talvez. O coração é outra questão. Ele agarrou sua mão com uma força surpreendente. Richard me disse que você voou de volta de Montana. Claro que eu vim, você é meu pai. Depois de tudo o que eu fiz, seus olhos, tão parecidos com os dela, procuraram seu rosto. Eu não fui um bom pai para você. Samantha, eu fui controlador, exigente. A admissão inesperada a surpreendeu. Pai, deixe-me terminar. Posso não ter outra chance. Harold se mexeu, gemendo com o movimento. Quando sua mãe morreu, eu não sabia como criar você sozinha. Eu me concentrei no rancho, em construir segurança, em criar um futuro para você da única maneira que eu sabia, controlando todos os aspectos da minha vida, disse Samantha, incapaz de impedir a amargura em sua voz. Sim, sua concordância direta a surpreendeu. Eu estava errado. Ver você disposta a se casar com um vaqueiro, em vez de seguir meus desejos, isso abriu meus olhos. Então descobrir que ele era James Cooper. Um sorriso irônico tocou seus lábios. A vida tem senso de humor, parece. Você não está bravo com o James? Estou cansado demais para ficar bravo. Os olhos de Harold se fecharam, depois se abriram com esforço. Ele é bom para você? A pergunta a pegou de surpresa. Sim, disse ela, percebendo ao falar que era verdade. Apesar da decepção sobre seu passado, James não havia sido senão respeitoso e solidário. Harold assentiu. Isso é o que importa. Ele apertou sua mão novamente. Me escute. Richard tem me enfiado papéis na cara. Testamentos, contratos, procurações. Você não precisa assinar nada agora, garantiu Samantha. Eu já assinei. A expressão de Harold ficou séria. Mas não o que ele queria. Assinei novos papéis esta manhã com o juiz Parker. Ele trouxe um advogado diferente, um que Richard não controla. Que tipo de papéis? A voz de Harold baixou para um sussurro. Transferi a participação controladora no rancho Miller para você, com efeito imediato, sem condições, sem restrições. Samantha o olhou chocada. Mas Richard disse... Richard diz muitas coisas. A boca de Harold se contorceu. Ele está esperando colocar as mãos no rancho Miller há anos. Estive cego para muitas coisas, mas não para isso. Antes que Samantha pudesse responder, os monitores ao lado da cama de Harold começaram a apitar rapidamente. O Dr. Reynolds entrou correndo, seguido por enfermeiras. Pressão sanguínea caindo. Uma enfermeira gritou. Ele está em taquicardia. Ventricular, gritou outra. Samantha, você precisa sair, ordenou o Dr. Reynolds, enquanto a equipe médica se aglomerava ao redor da cama de Harold.
James estava esperando no corredor e a pegou quando ela cambaleou para fora do quarto. O que aconteceu? Ele está piorando, ela conseguiu dizer, agarrando-se a James enquanto os sons da emergência médica continuavam atrás da porta fechada. Estávamos conversando e então... Sua voz quebrou. James a abraçou forte, seus braços fortes fornecendo o apoio de que ela precisava desesperadamente. O tempo parecia se esticar infinitamente enquanto eles esperavam por notícias. Richard andava de um lado para o outro perto dali, sua expressão ilegível. Finalmente, o Dr. Reynolds surgiu, seu rosto marcado pelo cansaço. Nós o estabilizamos novamente, mas ele está muito fraco. Estamos transferindo-o para a UTI. Ele vai sobreviver? Perguntou Samantha, temendo a resposta. É complicado, admitiu o médico. As próximas 12 horas são cruciais. Enquanto a equipe médica levava o leito de Harold em direção ao elevador, Samantha vislumbrou o rosto pálido do pai. Ele parecia surpreendentemente vulnerável, tão diferente do homem poderoso que havia dominado sua vida. Preciso ir com ele, disse ela. Somente familiares imediatos na UTI, lembrou-a o Dr. Reynolds. Richard deu um passo à frente. Como sócio e representante legal de Harold, você não é da família, interrompeu James firmemente. Os olhos de Richard se estreitaram. Vocês também não são. Sou marido de Samantha. Isso me faz família. O braço de James se apertou protetoramente, em volta da cintura de Samantha. O Dr. Reynolds interveio. Só Samantha por enquanto. Se Harold se estabilizar, podemos discutir visitas adicionais. Enquanto esperavam que Harold fosse acomodado na UTI, Martha trouxe café para eles. Vocês deveriam comer alguma coisa. Ela se preocupou, olhando para o rosto pálido de Samantha. Não vai ajudar seu pai ficando doente. Não estou com fome, murmurou Samantha, embora aceitasse o café com gratidão. James sentou-se ao lado dela, os ombros se tocando. Seu pai é forte, disse ele, assim como sua filha. O simples elogio trouxe lágrimas inesperadas aos seus olhos. Ele me disse algo antes de desmaiar, disse ela em voz baixa, certificando-se de que Richard estava fora do alcance da voz. Ele disse que transferiu a participação majoritária do rancho para mim, que tinha mandado o juiz Parker trazer um advogado diferente esta manhã. As sobrancelhas de James se ergueram. Isso explicaria por que Richard está tão desesperado para que você assine seus papéis. Se seu pai já transferiu o controle, a posição de Richard é muito mais fraca. Mas sem documentação, é minha palavra contra a dele. Samantha acenou na direção de Richard, que estava falando intensamente com o Sr. Phelps no corredor. O juiz Parker terá registros, apontou James. O tribunal está fechado até segunda-feira. James olhou o relógio. É quase meia-noite. Por que você não entra para ver seu pai e eu farei algumas ligações? Meu pai tem contatos na comunidade jurídica. Ele pode conseguir informações mais rápido. Obrigada, disse Samantha, de repente tomada por gratidão pela presença firme de James. Impulsivamente, ela se inclinou e beijou sua bochecha. Por tudo. O sorriso surpreso dele aqueceu algo dentro dela. Vá ficar com seu pai, disse ele gentilmente. Estarei aqui quando você sair. Harold parecia diminuído entre as máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Samantha sentou-se ao lado de sua cama, segurando sua mão com cuidado para não perturbar os acessos intravenosos. Estou aqui, pai, disse ela suavemente. Suas pálpebras tremeram, mas não se abriram. Uma enfermeira verificou os monitores, sua expressão profissional, mas preocupada. Converse com ele, encorajou Samantha. Ele pode conseguir te ouvir. Então Samantha conversou. Ela contou ao pai sobre o rancho Cooper, sobre as belas montanhas de Montana, sobre os 3 novos potros no programa de criação. Enquanto falava, ela percebeu que estava descrevendo um lugar que já considerava um lar potencial, um lugar onde se sentira livre pela primeira vez em sua vida. James é diferente do que eu pensava, confessou a seu pai inconsciente. Não apenas por causa de sua origem. Ele é gentil e respeitoso. Ele não tenta me controlar. Os dedos de Harold se contraíram na mão dela. Pai. Ela se aproximou.
Você consegue me ouvir? Seus olhos se abriram ligeiramente, desfocados a princípio, depois encontrando seu rosto. Samantha, sussurrou ele, a palavra quase inaudível sobre os bips das máquinas. Estou aqui, ela o assegurou. Tente descansar. Ele franziu a testa, lutando para falar. Papéis, cofre. Que papéis? Perguntou ela, aproximando-se. Cofre do escritório, atrás do retrato. Seus olhos se fecharam novamente, enquanto a fadiga o dominava. A enfermeira se aproximou. Ele precisa descansar agora. Você pode voltar em algumas horas. Relutantemente, Samantha deixou a UTI. Ela encontrou James na sala de espera, falando baixinho, ao telefone. Ele terminou a ligação quando a viu. Como ele está? Perguntou James, levantando-se, consciente, brevemente. Ela transmitiu a mensagem enigmática de Harold sobre papéis no cofre do escritório. A expressão de James se tornou pensativa. O escritório do seu pai no rancho? Tem que ser. Samantha verificou o relógio. É depois da meia-noite, mas a Marta vai nos deixar entrar. Richard os interceptou enquanto seguiam para o elevador. Onde vocês vão? Pegar um pouco de ar, respondeu James suavemente. Samantha precisa de um descanso. Os olhos de Richard se estreitaram. Agora não é hora de sair. E se a condição de Harold mudar? Os médicos têm meu número, disse Samantha firmemente. Não vamos demorar. Richard parecia querer objetar mais, mas pareceu reconsiderar. Eu estarei aqui, disse ele, as palavras soando mais como uma ameaça do que uma garantia. Assim que estavam na caminhonete de James, Samantha sentiu a tensão se esvair de seus ombros. Ele está planejando algo, disse ela. Richard? Quase certamente. James navegou pelas estradas escuras do campo em direção ao rancho Miller. Mas se seu pai realmente transferiu o controle para você, as opções de Richard são limitadas. A menos que ele destrua a documentação antes que a encontremos, apontou Samantha. A casa do rancho estava quase toda escura quando chegaram, mas as luzes estavam acesas na cozinha, onde Marta esperava. A governanta abraçou Samantha com força. Como... Ele está? Perguntou Marta. Se segurando, respondeu Samantha. Marta, precisamos entrar no escritório do meu pai. As sobrancelhas da governanta se ergueram. A essa hora? Por quê? Ele disse algo sobre papéis no cofre dele que preciso encontrar. Marta acenou com a cabeça em compreensão. Atrás do retrato da Elizabeth. Ela os levou pelo corredor até o escritório de Harold. Esse é o único cofre que eu conheço. O retrato que Marta indicou mostrava uma jovem bonita com os olhos de Samantha, sua mãe, Elizabeth, que havia morrido quando Samantha tinha 21 anos. James ajudou a remover cuidadosamente a moldura pesada, revelando um cofre de parede com teclado digital. Você sabe a combinação? Perguntou James. Samantha sacudiu a cabeça. Ele nunca compartilhou comigo. Marta hesitou. Ele usou o aniversário da sua mãe para a maioria das senhas. Tente 041558. Samantha digitou os números com dedos trêmulos. O cofre permaneceu trancado. Ela tentou seu próprio aniversário em seguida, depois a data do aniversário de seus pais. Nada funcionou. Pense, Samantha, encorajou James. Que data seria significativa para seu pai? Ela fechou os olhos, tentando se colocar na mentalidade de Harold. Que data ele usaria que não fosse óbvia? De repente, ela se lembrou de algo. O dia em que seu pai comprou a propriedade original de Miller, um aniversário que ele comemorava a cada ano com um jantar especial. 7/12/82, disse ela, digitando os números. O cofre apitou e a porta se abriu. Dentro havia pilhas de documentos, uma caixa de veludo com joias e um envelope lacrado com Samantha, escrito em sua letra firme. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e encontrou uma carta e um documento legal. A carta era breve, mas impressionante. Se você está lendo isso, eu posso ter partido. Cometi muitos erros em minha vida, mas o pior foi tentar controlar a sua. Pensei que estava te protegendo, mas só estava me protegendo do medo de te perder, como perdi sua mãe. O documento anexado transfere a propriedade e o controle total do rancho Miller para você,
com efeito imediato. Sem condições, sem amarras. Está autenticado e legalmente vinculativo. Richard Blackwell vem me pressionando para vender a participação majoritária há anos. Eu me recusei, mas ele é um homem perigoso quando contrariado. Tenha cuidado. Qualquer que seja o caminho que você escolher, com James Cooper ou sozinha, saiba que estou orgulhoso de você por ter a coragem que me faltou, a coragem de seguir seu coração. As lágrimas embaçaram a visão de Samantha enquanto ela passava a carta para James. O documento legal era exatamente o que Harold havia descrito. Uma transferência de propriedade assinada por Harold, juiz Parker e duas testemunhas datada naquela mesma manhã. Ele sabia, ela sussurrou. Ele sabia que poderia não sobreviver, então ele se certificou. James terminou de ler a carta, sua expressão solene. Seu pai te ama, Samantha. À sua maneira, ele está tentando se desculpar. Marta, que estava vigiando na porta, de repente ficou tensa. Tem um carro subindo a entrada. James foi até a janela. É o Richard. Ele se virou para Samantha. Precisamos guardar esses papéis em um lugar seguro agora. Ele não pode pegá-los à força, protestou Samantha. Você tem certeza? O homem está desesperado e acostumado a conseguir o que quer. James recolheu os documentos. Marta, há uma saída pelos fundos? A governanta acenou com a cabeça. Pela cozinha e passando pelo jardim de ervas. Meu carro está estacionado perto da estufa. Vá. James instou Samantha. Leve isso para a casa do juiz Parker. Ele conhece a situação e pode mantê-los seguros até os bancos abrirem na segunda-feira. E você? Perguntou Samantha, de repente com medo de deixá-lo. Vou atrasar o Richard. A expressão de James era determinada. Eu e a Marta podemos lidar com ele. James, ele é perigoso. Eu também sou quando alguém ameaça minha esposa. A feroz proteção em seus olhos roubou o fôlego de Samantha. Ele deu um rápido beijo em sua testa. Vá. Eu te encontro no hospital mais tarde. Relutantemente, Samantha saiu pelos fundos com os documentos, enquanto Marta cumprimentava Richard na porta da frente. Enquanto dirigia o antigo sedã de Marta pela estrada de serviço que contornava os principais edifícios do rancho, ela ouvia vozes alteradas através das janelas. A visão de James, se mantendo firme contra Richard, defendendo seus interesses, agitou algo poderoso em seu coração. Era mais do que gratidão, mais do que respeito. Enquanto dirigia pela noite em direção à casa do juiz Parker, Samantha finalmente admitiu para si mesma o que sentia há dias. Ela estava se apaixonando por seu marido por conveniência. O juiz Parker, apesar de ter sido acordado no meio da noite, recebeu Samantha calorosamente. Sua esposa preparou o chá enquanto o juiz examinava os documentos. Estão em perfeita ordem, confirmou ele. Eu estava lá quando Harold os assinou. Ele estava lúcido e absolutamente certo de sua decisão. O juiz trancou os papéis no cofre de seu escritório em casa. Vou arquivá-los oficialmente na segunda-feira de manhã. Richard Blackwell vai contestar isso, Samantha alertou. Deixe-o tentar, disse o juiz Parker com confiança. A lei está do seu lado, Samantha, e se isso importa, acho que seu pai finalmente fez o certo por você. Quando retornou ao hospital pouco antes do amanhecer, Samantha encontrou James na sala de espera da UTI, com o maxilar machucado, mas por outro lado intacto. O que aconteceu? Ela ofegou, tocando seu rosto suavemente. Richard não gostou de ser pedido para deixar o rancho, disse James com um sorriso irônico. Ele deu um soco e eu abaixei a cabeça muito lentamente. Ele te machucou em algum outro lugar? Só meu orgulho. James pegou a mão dela, segurando-a contra a bochecha. Os papéis, a salvo com o juiz Parker. O alívio a deixou com as pernas bambas, e ela se afundou na cadeira ao lado dele. Não consigo acreditar que meu pai fez isso. As pessoas podem te surpreender, disse James. Às vezes, elas até se surpreendem a si mesmas. Um médico que Samantha não reconhecia se aproximou deles. Senhora Cooper, sou o Dr. Mitchell, o cardiologista de plantão. Seu pai está pedindo por vocês dois. Surpresos, Samantha e James seguiram o médico até o quarto de Harold. Seu pai parecia marginalmente melhor.
Um pouco de cor havia retornado ao seu rosto, embora a máscara de oxigênio e várias vias intravenosas indicassem que sua condição permanecia grave. Os olhos de Harold se fixaram neles quando entraram. Ele fez um gesto fraco e Samantha se aproximou dele. "Você encontrou?" Ele perguntou, sua voz abafada pela máscara. "Sim, está a salvo com o juiz Parker." Ela apertou sua mão suavemente. "Obrigada, pai." Harold assentiu, depois desviou o olhar para James. "Cooper." James deu um passo à frente. "Senhor, cuide dela." O pedido simples carregava o peso do amor e da preocupação de um pai. "Vou cuidar", James prometeu. "Tenho a minha palavra." Algo passou entre os dois homens. Compreensão, talvez, ou respeito hesitante. Harold pareceu satisfeito com a resposta de James, seus olhos se fechando novamente. "Ele precisa descansar", disse o Dr. Mitchell em voz baixa. "Mas seus sinais vitais melhoraram durante a noite. Ele não está livre do perigo, mas há motivos para otimismo cauteloso." No corredor fora da UTI, Samantha se voltou para James. "Você quis dizer o que disse? Sobre cuidar de mim?" A expressão de James era séria. Cada palavra. "Mas, Samantha, cuidar de você não significa controlá-la. Significa apoiá-la, ficar ao seu lado, ajudar quando precisar e dar um passo para trás, quando não precisar." A distinção, tão diferente da abordagem de seu pai ou da possessividade de Richard, a tocou profundamente. "Isso é o que uma verdadeira parceria é, não é?" "Sim." James hesitou, depois tomou suas mãos nas suas. "Nosso casamento pode ter começado por conveniência, mas isso não significa que tenha que permanecer assim." O coração de Samantha acelerou. "O que você está dizendo, James?" "Estou dizendo que gostaria de tentar de verdade." Seus olhos encontraram os dela, vulneráveis, mas firmes. "Nessas últimas semanas, conhecendo você, vendo sua força e bondade, desenvolvi sentimentos por você, Samantha. Sentimentos reais." A admissão, tão sincera e honesta, a deixou momentaneamente sem palavras. Antes que ela pudesse responder, uma comoção irrompeu no corredor. "Você não pode me impedir de vê-lo." A voz de Richard ecoou. "Eu tenho procuração." "Não mais você não tem", respondeu o Dr. Mitchell firmemente. "O Sr. Miller foi muito claro sobre seus desejos esta manhã." Richard avistou Samantha e James, seu rosto se contorcendo de fúria. "Vocês!" Ele se lançou em direção a eles. "O que vocês fizeram? Que mentiras vocês contaram a Harold?" "A única pessoa mentindo é você, Richard." Samantha se manteve firme, James ao seu lado. "Meu pai transferiu o controle do rancho Miller para mim, autenticado e testemunhado." "Impossível." O rosto de Richard ficou pálido. "Ele assinou documentos me dando autoridade de gerência temporária, no máximo." James interrompeu. "Não há propriedade." Os olhos de Richard se moveram entre eles, calculando. "Isso não acabou", ele rosnou. "Harold está confuso, medicado. Quaisquer acordos que ele fez nessa condição não serão válidos no tribunal." "O juiz Parker discorda", respondeu Samantha calmamente. "Agora acho que você deveria ir embora antes que a segurança o escolte para fora." Por um momento, Richard pareceu como se pudesse se lançar sobre eles. Então, controlando-se, ele endireitou seu paletó. "Vocês fizeram um inimigo poderoso. Hoje, Samantha, ambos fizeram." "Melhor um inimigo do que um fantoche", ela respondeu. Depois que Richard saiu furioso, Samantha se voltou para James, lembrando-se de repente da conversa que sua explosão havia interrompido. "Você estava dizendo algo importante." James sorriu, uma expressão terna que fez seu coração bater mais forte. "Eu estava dizendo que tenho sentimentos por você." "Eu também tenho sentimentos por você", ela admitiu. "Mas estou com medo de trocar uma gaiola por outra." Ela desviou o olhar. "Eu nunca fui verdadeiramente independente, James. Eu saí do controle do meu pai para o nosso casamento por conveniência. Preciso saber quem eu sou em meus próprios termos antes de poder ser a esposa de alguém de verdade." Em vez de decepção, compreensão encheu os olhos de James. "Eu respeito isso", disse ele. "Na verdade, é uma das razões pelas quais estou me apaixonando por você. Seu desejo de ficar por conta própria." O alívio a invadiu.
Então você não está chateado. Como eu poderia ficar chateado com a mulher por quem me importo querer? Ficar mais forte? Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Tome todo o tempo que precisar, Samantha. Estarei aqui quando você estiver pronta. Se você decidir que é isso que quer. Naquele momento, com seu pai lutando pela vida e Richard planejando sua vingança, Samantha se sentiu surpreendentemente em paz. Pela primeira vez. Ela estava tomando decisões com base em suas próprias necessidades, apoiada por um homem que a respeitava o suficiente para lhe dar espaço para se encontrar. Quando o sol nasceu do lado de fora das janelas do hospital, lançando uma luz dourada sobre o rosto de James, Samantha percebeu algo importante. Amor não era sobre posse ou controle. Amor verdadeiro era sobre liberdade, apoio, e se manterem juntos contra quaisquer tempestades que pudessem surgir. E definitivamente havia tempestades no horizonte, se as ameaças de Richard Blackwell eram alguma indicação. 3 meses se passaram, em um turbilhão de visitas ao hospital, reuniões legais e longos dias trabalhando ao lado da equipe do Rancho Miller. A recuperação de Harold foi lenta, mas constante. Ele havia sobrevivido ao pior de seu ataque cardíaco, mas permaneceu fraco, precisando de cuidados especializados em uma unidade de reabilitação fora de Willow Creek. Para Samantha, esses meses haviam sido transformadores. Com o incentivo de James, ela havia assumido o controle das operações do Rancho Miller, descobrindo forças que nunca soube que possuía. Os peões, muitos dos quais a conheciam desde a infância, prontamente aceitaram sua liderança, especialmente quando viram as mudanças que ela implementou para melhorar as condições de trabalho e modernizar práticas desatualizadas. James havia retornado a Montana 2 semanas depois que Harold se estabilizou. Seu pai precisava dele no Rancho Cooper, e Samantha precisava de espaço para se firmar como chefe do Rancho Miller. Sua despedida no pequeno aeroporto regional havia sido agridoce. Isso não parece um adeus, James dissera, sua mão quente contra sua bochecha. Não é, Samantha o assegurara. É só uma pausa. Eles falavam diariamente por telefone ou bate-papo por vídeo, às vezes discutindo negócios do rancho, às vezes simplesmente compartilhando os eventos de seus dias. Embora fisicamente separados, Samantha se sentia mais próxima de James do que nunca, seu relacionamento se aprofundando de maneiras que ela não esperava. Hoje, ela dirigia pela estrada familiar até a unidade de reabilitação, uma pilha de papéis no banco do passageiro de sua caminhonete. O juiz Parker havia finalizado a última das batalhas legais com Richard Blackwell no dia anterior, e ela estava ansiosa para compartilhar as notícias com seu pai. Harold estava sentado em uma poltrona perto da janela de seu quarto particular, um livro aberto em seu colo. Embora mais magro do que antes, com mais cabelos grisalhos, ele parecia mais em paz do que Samantha se lembrava de tê-lo visto em anos. Aí está minha garota, disse ele com um sorriso que ainda a surpreendia. O pai rude e exigente havia dado lugar a um homem mais reflexivo e gentil durante sua recuperação. Ou como você se sente hoje? Ela perguntou, beijando sua bochecha, antes de se sentar na cadeira ao lado dele. Melhor. O médico diz que posso voltar para casa no próximo mês se eu continuar melhorando. Essa é uma notícia maravilhosa, pai. Samantha não conseguiu esconder sua alegria. Embora seu relacionamento tivesse sido tenso por tanto tempo, esses meses de vulnerabilidade permitiram que eles forjassem uma nova conexão, uma baseada em respeito mútuo em vez de controle. Como está o rancho? Harold perguntou, seu interesse genuíno em vez de crítico. Na verdade, é por isso que estou aqui mais cedo que o normal. Samantha lhe entregou os papéis que trouxera. O juiz Parker ligou ontem. O último recurso de Richard foi negado. O Rancho Miller é oficialmente e indiscutivelmente nosso. Harold examinou os documentos, a satisfação se espalhando por seu rosto. Ele nunca soube quando parar aquele, ganância demais para o seu próprio bem. Ele quase conseguiu, Samantha o lembrou. Se você não tivesse assinado aqueles papéis de transferência quando fez a melhor decisão que já tomei. Harold colocou os papéis de lado. A segunda melhor, na verdade.
Qual foi a primeira? Não interferir quando você se casou com James Cooper. A admissão de Harold veio facilmente. Outro sinal de quanto ele havia mudado. Você escolheu o melhor para si mesma do que eu jamais teria feito por você. Samantha sorriu. Seus pensamentos se voltando para James como frequentemente acontecia. Começamos com uma base tão estranha. Um casamento por conveniência que se tornou... Ela interrompeu, ainda trabalhando em seus sentimentos complicados. Que se tornou amor? Harold sugeriu gentilmente. Sim, ela reconheceu, pelo menos da minha parte. Pelo que vi, o sentimento é mútuo. Harold estudou seu rosto. Você não contou a ele, contou? Não exatamente. Samantha suspirou. Concordamos que eu precisava de tempo para me encontrar, para ser independente, antes de decidirmos se nosso casamento seria de verdade. E você conseguiu? Se encontrou? A pergunta a fez parar. Esses últimos meses haviam sido desafiadores, mas gratificantes. Ela aprendera a confiar em seus instintos, a tomar decisões sem procurar aprovação, a ficar por conta própria mesmo quando era difícil. Ela havia reconstruído o rancho Miller de acordo com sua própria visão, conquistando o respeito de todos, desde os peões até a comunidade empresarial local. Acho que sim, ela disse finalmente. Eu não sou a mesma mulher que fugiu de Richard. Blackwell casando-se com um estranho. Não, você não é. Harold concordou com orgulho inconfundível. Você está mais forte agora, mais parecida com sua mãe do que eu jamais lhe dei crédito. Antes que Samantha pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. É Martha, disse ela lendo rapidamente. Richard Blackwell estava no rancho, exigindo me ver. Ele parecia agitado. Harold franziu a testa. Tenha cuidado. Samantha! Richard não aceita bem a derrota. Eu consigo lidar com Richard. Ela se levantou, reunindo suas coisas. Preciso voltar, mas visitarei novamente amanhã, ok? Traga James da próxima vez, Harold sugeriu. Se ele estiver de volta, de Montana, ou seja... Samantha fez uma pausa. Como você soube que ele estava voltando? Harold sorriu misteriosamente. Nós, velhos, temos nossos modos. A viagem de volta para o rancho Miller deu a Samantha tempo para pensar no retorno iminente de James. Ele ligara na noite anterior para dizer que chegaria no dia seguinte, para uma visita, ele enfatizou. Não para pressioná-la. 3 meses haviam dado a ambos uma nova perspectiva, dissera ele. Ele sentia a falta dela, mas respeitava sua necessidade de espaço. O que James não sabia era que Samantha já havia tomado sua decisão. Esses meses separados mostraram a ela que independência não significava solidão. Significava ser forte o bastante para escolher a conexão a partir de um lugar de plenitude, não de necessidade. Ao se aproximar da casa principal, ela avistou o carro caro de Richard estacionado desajeitadamente perto da entrada. Respirando fundo, ela se preparou para mais um confronto. Martha a encontrou na porta, a preocupação marcando seu rosto amável. Ele está no escritório, senhorita. Samantha. Ele não queria ir embora, só ficava dizendo que tinha assuntos importantes para tratar com a senhora. Tudo bem, Martha. Eu me encarrego dele. Richard andava pelo escritório como uma fera em jaula, sua aparência normalmente impecável, um tanto desgrenhada. Quando Samantha entrou, ele se virou para encará-la. Finalmente, ele disparou. Você sabe quanto tempo estou esperando? Eu estava visitando meu pai, respondeu Samantha calmamente. O que é tão urgente, Richard? Os tribunais decidiram. Não há mais nada para discutir. Sempre há algo para discutir. O sorriso de Richard não alcançava seus olhos. Especialmente entre velhos amigos. Nós nunca fomos amigos. Não. Bem, talvez possamos ser mais. Richard se aproximou sua intenção clara. Seu pai e eu tínhamos a ideia certa, Samantha. Unir nossas terras, nossas vidas, faz todo o sentido. Não para mim. Samantha manteve sua posição. E os tribunais concordam. Agora, acho que você deveria ir embora. O rosto de Richard endureceu. Você acha que ganhou, não é? A princesa do rancho Miller, brincando de ser mulher de negócios. Não estou brincando de nada, Richard. Eu sou dona deste rancho.
Eu administro este rancho e estou pedindo para você ir embora. Seu casamento com Cooper foi uma farsa, Richard insistiu. Uma fuga conveniente que cumpriu seu propósito. Ele está em Montana, você está aqui. É hora de ser realista sobre seu futuro. Meu futuro é meu para decidir, respondeu Samantha, movendo-se em direção à porta para sinalizar o fim da conversa. E ele não inclui você. Richard agarrou seu braço, com força suficiente para machucar. Você está cometendo um erro. Eu poderia tornar as coisas muito difíceis para você. Me solte, disse Samantha, sua voz baixa, mas firme. Não até que você ouça a razão. Acho que minha esposa pediu que o senhor a soltasse. A voz de James na porta enviou um alívio, percorrendo Samantha. Ele estava ali com marcas de viagem, mas magnífico em sua força silenciosa. Seus olhos fixos na mão de Richard, agarrando o braço de Samantha. Richard a soltou imediatamente, dando um passo para trás. Cooper. De volta de brincar de cowboy. Em Montana? Na verdade, estou de volta para ficar. James se moveu para o lado de Samantha, sua mão gentilmente tocando a curva de sua cintura. Você está bem? Estou agora, ela disse, significando completamente. Richard olhou entre eles, o cálculo substituindo sua surpresa inicial. Comovente. O marido pródigo retorna. Ele sabe como você se saiu bem sem ele, Samantha. Quão independente você se tornou. Esse era o objetivo, respondeu James antes que Samantha pudesse. Independência não é uma ameaça ao nosso casamento. É a base dele. A simples declaração, tão em desacordo com os homens controladores que Samantha conhecera toda a sua vida, reforçou tudo o que ela amava em James. Richard, vendo a frente unida diante dele, tentou uma nova tática. O rancho Cooper deve ser uma operação e tanto, disse ele, seu tom repentinamente casual. Certamente precisa de toda a sua atenção. E o rancho Miller, obviamente, tem uma administração capaz agora. Talvez um arranjo à distância seja o melhor para todos. Ou talvez, James sugeriu suavemente, você deveria parar de tentar manipular uma situação que não lhe diz respeito. A fachada amigável de Richard caiu. Isso não acabou, ele avisou. Na verdade, acabou. Samantha abriu a porta do escritório mais ampla. Adeus, Richard. Por um momento, pareceu que Richard poderia se recusar a ir embora. Então, endireitando seu paletó, ele saiu sem dizer mais uma palavra. Eles ouviram o motor de seu carro pegar vida momentos depois, cascalho espirrando, enquanto ele dirigia embora muito rápido. Sozinha, finalmente, Samantha se virou para James. Você está adiantado. Eu não conseguia esperar mais um dia. Seu sorriso era hesitante. Espero que esteja tudo bem. Em vez de responder, Samantha se encostou em seus braços, abraçando-o com todos os sentimentos que ela havia contido por meses. James respondeu imediatamente, segurando-a como se ela fosse preciosa, seu rosto enterrado em seu cabelo. Eu senti sua falta, ele murmurou. Tanto. Eu senti sua falta também. Ela se afastou o suficiente para ver seu rosto. Aprendi muito sobre mim mesma enquanto você esteve fora. Me conte tudo, disse James, levando-a para o confortável sofá perto da lareira. Quero saber tudo. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas, Samantha contou a James sobre os desafios que ela havia enfrentado administrando o rancho Miller, as lições que aprendera, a confiança que ganhara. Ele ouviu atentamente, fazendo perguntas, oferecendo observações, mas nunca sugerindo que ela deveria ter feito as coisas de forma diferente. Você é incrível, disse ele quando ela terminou. Eu sempre soube que você era forte, mas vendo você assim, no seu poder confiante, é incrível. Eu não teria conseguido sem seu apoio, admitiu Samantha. Saber que você acreditava em mim mesmo à distância fez toda a diferença. James tomou suas mãos nas suas. Eu também tenho notícias, disse ele. Resolvi as coisas com meu pai. Vou dividir meu tempo entre o rancho Cooper e um novo projeto aqui em Willow Creek. Que novo projeto? Um programa de criação de cavalos. Os olhos de James brilharam de entusiasmo. Começando com algumas das melhores linhagens do rancho, Cooper, mas focando no desenvolvimento de novas linhagens adequadas especificamente para esta região.
O coração de Samantha pulou. Esse tem sido o meu sonho por anos. Eu sei. James apertou suas mãos. Meu pai está financiando como uma joint venture entre nossos ranchos. Se você estiver interessada, claro. Se eu estiver interessada. James, isso é perfeito. As possibilidades correram em sua mente. Seu conhecimento das condições locais, combinado com a renomada experiência de criação do Rancho Cooper. Mas onde este programa seria baseado? Essa é a outra parte da minha notícia. James pareceu repentinamente nervoso. Eu comprei a antiga propriedade Henderson, que faz fronteira com o Pasto Norte. Você comprou? Samantha ficou chocada. Richard planejava comprar aquela terra como um presente de casamento meses atrás, antes de tudo mudar. Estava à venda, e a localização é ideal para o que queremos fazer. James observou-a cuidadosamente. Eu sei que deveria ter discutido isso com você primeiro, mas eu queria que fosse uma surpresa. É uma surpresa maravilhosa, ela o assegurou. Mas, James, aquela propriedade é cara. Vale cada centavo se isso significa que posso estar perto de você. Sua expressão ficou séria. Samantha, esses meses separados me mostraram o que eu suspeitava o tempo todo, que o que começou como um casamento de conveniência se tornou o relacionamento mais importante da minha vida. A simples honestidade de sua declaração a tocou profundamente. Para mim também, ela admitiu. Eu não quero te pressionar. James continuou. Se você precisar de mais tempo, eu não preciso. A certeza de Samantha surpreendeu até ela mesma. Eu tive tempo, James. Eu encontrei minha força, minha independência. E o que descobri é que quero compartilhar minha vida com você. Não porque preciso de você, mas porque eu escolho você. A alegria que se espalhou pelo rosto de James foi como o nascer do sol sobre as montanhas. Você está dizendo o que... Eu acho que está dizendo... Estou dizendo que te amo, James Cooper. Dizer as palavras em voz alta foi assustador e excitante ao mesmo tempo. Amo o homem que se casou comigo para me salvar, que me deu espaço para crescer, que voltou não para me reclamar, mas para ser meu parceiro. Eu também te amo, Samantha. James acariciou seu rosto suavemente. Há mais tempo do que eu mesmo percebi. Quando fui para Montana, pareceu que estava deixando uma parte de mim para trás. Quando James se inclinou para beijá-la, um beijo, de verdade, o primeiro deles como um casal verdadeiramente apaixonado. Samantha sentiu as últimas peças de seu coração se encaixarem. Este não era o fim de sua jornada em direção à independência. Era o começo de algo ainda mais bonito, uma parceria de iguais. 2 semanas depois, Samantha estava na varanda da propriedade Henderson, agora Cooper Homestead, como James havia oficialmente nomeado. Trabalhadores se moviam ativamente pelos terrenos, reformando a velha casa e construindo novas instalações de estábulos de acordo com sua visão conjunta. Está realmente acontecendo, disse ela quando James se juntou a ela, colocando um braço em sua cintura. Graças a você. Ele deu um beijo em sua têmpora. Seus projetos para o programa de criação são brilhantes. Nossos projetos. Ela corrigiu. Esta é uma parceria, lembra? James sorriu. Falando em parceria, tenho algo para você. Ele procurou, em seu bolso, e retirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Samantha palpitou quando ele a abriu para revelar um anel de diamante deslumbrante. Eu sei que já somos casados, disse James suavemente, mas isso foi por todos os motivos errados. Quero que tenhamos um símbolo do que nos tornamos, o que escolhemos juntos. Lágrimas encheram os olhos de Samantha quando ele colocou o anel ao lado de sua aliança simples. É lindo? Não tão bonito quanto você. James a beijou gentilmente. E nem de longe tão precioso quanto o que encontramos juntos. Um caminhão subindo a entrada interrompeu o momento deles. William Cooper saiu seguido por Harold em uma cadeira de rodas. Sua primeira saída, desde que foi libertado da clínica de reabilitação no dia anterior. Bem, vocês dois não estão aconchegantes, Harold exclamou, seu tom áspero desmentido pelo sorriso em seu rosto. Pai, você não me disse que viria hoje. Samantha apressou-se a descer os degraus para cumprimentá-los. William insistiu, disse Harold. Queria que eu visse o que vocês dois têm planejado.
Enquanto os homens percorriam a propriedade, discutindo as melhorias e os planos futuros, Samantha se maravilhou com o quanto as coisas haviam mudado. Harold e William, outrora rivais de negócios, agora conversavam como velhos amigos. Seu pai, que certa vez tentara controlar todos os aspectos de sua vida, agora escutava com genuíno interesse suas ideias. E James, o homem com quem ela se casara por desespero, havia se tornado seu verdadeiro parceiro em todos os sentidos da palavra. Mais tarde naquela noite, depois que seus pais partiram, Samantha e James sentaram-se no balanço da varanda de Cooper Homestead, observando o pôr do sol pintar o céu com cores brilhantes. Em uma semana, eles dariam uma pequena cerimônia de renovação aqui, celebrando seu casamento não como uma fuga, mas como uma escolha feita por amor. Feliz? Perguntou James, seu braço em volta de seus ombros. Mais do que eu jamais imaginei. Ser possível, respondeu Samantha honestamente. De dentro, eles podiam ouvir a equipe de construção arrumando suas coisas para o dia. Em breve, esta casa seria seu lar, o centro de sua visão conjunta para o futuro, um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado naquela noite desesperada nos estábulos, quando Samantha havia procurado escapar e James havia oferecido salvação. Você já se arrepende? Ela perguntou de repente. De se casar comigo naquele dia, quando mal nos conhecíamos? James considerou a pergunta cuidadosamente. Não, ele disse finalmente. Pode ter começado por todos os motivos errados, mas nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde quero estar. Eu também, Samantha sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro. Enquanto os últimos raios de sol desapareciam, lançando longas sombras sobre a terra que nutriria seus sonhos, Samantha refletiu sobre a jornada que os havia levado a este momento. Ela havia fugido do controle de seu pai, apenas para descobrir que a verdadeira liberdade não era sobre escapar. Era sobre escolher seu próprio caminho, suas próprias parcerias, seu próprio amor. E em James Cooper, um milionário secreto fingindo ser um vaqueiro pobre, ela havia encontrado alguém que valorizava essa liberdade tanto quanto ela. Alguém que entendia que amor não era sobre posse, mas sobre crescimento. Alguém que via sua força como bonita em vez de ameaçadora. Em que você está pensando? Perguntou James, sua voz suave no crepúsculo crescente. Sobre como às vezes, respondeu Samantha, os melhores segredos são aqueles que valem a pena guardar, como um vaqueiro bonito que acaba sendo muito mais do que parece. James riu, o som quente e rico no ar da noite. E às vezes, ele acrescentou, as melhores jornadas começam com uma fuga desesperada. Quando as estrelas começaram a aparecer acima, eles se sentaram juntos em um silêncio confortável, duas pessoas que haviam encontrado uma na outra não apenas amor, mas o presente mais raro de todos, a liberdade de serem plenamente si mesmas juntas.